Olá, amigos! Hoje nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: é possível ser sempre feliz? Para discorrer em cima desse tema, eu fiz aqui alguns apontamentos para que a gente possa, ao final dessa pequena discussão, tentar responder essa pequena, grandiosa pergunta. E aí é claro que cada um de nós vamos buscar esta resposta dentro de nós. Com aquilo que nós vamos abordar aqui, a nossa expectativa, naturalmente, é que ao final dessa discussão a gente possa tentar responder isso, tá certo? Então vamos lá. Aqui é assim, olha, as pessoas dizem: se eu tiver dinheiro, eu serei feliz. E aí o que acontece? A pessoa, quando não tem dinheiro, ela se compara aos outros e acha que aquele outro que tem dinheiro é mais feliz. E aí ela coloca na lista de prioridade para que ela seja feliz, alcançar, uma determinada fortuna ou ter uma estabilidade financeira, e com isso ela acredita garantir a sua felicidade. Outros, por sua vez, diz: com muito dinheiro eu vou poder fazer um monte de coisa, e aí, claro, não vai me faltar aí as condições que hoje me deixam infeliz. Muito embora tenha uma coisa interessante, que diz assim: toda pessoa que tem dinheiro ela é feliz, até porque não tem dono de jet ski triste, E para comprar um jet ski a gente precisa de dinheiro. Mas isso certamente não garante a nossa felicidade, tá certo? Até porque, com esse acúmulo de dinheiro que eventualmente a gente possa ter obtido, as preocupações vão aumentar, o gerenciamento acerca desses recursos também vão aumentar. E com isso, provavelmente a gente vai ficar sem paz, porque vai ter que começar a dar conta de uma série de coisas que antes, quando a gente não tinha dinheiro, mas a gente também não tinha essas preocupações, tá certo? E com isso, esse excesso de preocupação naturalmente vai trazendo aí dor de cabeça, dor de estômago, gastrite, em casos mais severos, úlceras, e por aí vai. Então, como diz o ditado, tudo tem um preço, precisa ver se a gente está preparado para pagar esse preço. Outras pessoas dizem: se me casar, serei feliz. Aí o casamento se complica e o indivíduo acha que se divorciar, aí sim ele vai ser feliz. Então olha que interessante, no primeiro momento era se casar e ia ser feliz. Aí a coisa começou a desgringolar, ele já acha que separando vai ser feliz. É claro que existem situações e circunstâncias, tá certo? Para que isso possa ser melhor avaliado. Mas nós estamos falando aqui do modo abrangente. Se eu me caso, eu serei feliz. E aí, uma vez que o casamento começa a se complicar, eu já acho que preciso me separar para ser feliz. Tá certo? Aí vem um outro ponto de vista. O camarada envelheceu e aí ele começou a acreditar que a felicidade estaria na juventude. E aí ele começa a se comportar de uma maneira inadequada, ou seja, incompatível para a fase em que ele está vivendo. E aí, dentro dessas falsas expectativas, as pessoas vão buscando a tão sonhada felicidade, imaginando que ela se encontra todas numa conquista do ponto de vista exterior, tá certo? Outras tentam entrar numa empresa disputando ali uma vaga num determinado posto de trabalho tão sonhado, e aí quando ela consegue entrar na empresa, consegue assumir aquele posto que ela tanto queria, ela começa a perceber também que aquilo tem um preço. E aí aquele salário alto que ela queria ganhar,
aquela empresa, que era uma empresa de ponta, que ela queria entrar, já começa a lhe trazer algumas dores de cabeça. E por não entender, né, o porquê que essas coisas estão acontecendo, ela também começa a ter o desejo de sair daquela empresa e buscar entrar numa outra. Sair daquele trabalho e buscar um outro trabalho. Então, olha que coisa interessante. Até agora eu falei de todas as expectativas que a gente gera fora de nós, atribuindo às coisas exteriores tudo aquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz. Eu estou morando no Brasil e aí eu recebi uma proposta para trabalhar no Canadá. E aí o dinheiro que eu vou ganhar no Canadá é melhor, tá certo? O sistema de saúde no Canadá é muito superior ao nosso. Então essas coisas começam a aguçar os meus desejos e com isso eu acho que mudando para o Canadá eu vou ser feliz. Só que aqui nós estamos num país tropical, tá certo? Mas lá no Canadá as temperaturas, via de regra, são baixíssimas, quando não abaixo de zero. Mas eu não pensei nisso no primeiro momento, porque o que me atrai são as condições financeiras e outras projeções que profissionalmente eu posso ter. E aí eu vou, mais uma vez, desenhando a minha felicidade no mundo de fora. E aí eu vou para um outro aspecto. Eu tenho um carro mais velhinho e acho que se eu trocar de carro, eu vou ser mais feliz. Aí eu pego toda aquela grana que eu tinha e invisto num carro importado. Só que eu esqueço que o carro importado tem um seguro alto, né? E tem uma manutenção também de custo alto. Mas num primeiro momento eu não penso nisso. No primeiro momento eu penso apenas em adquirir este veículo para atender a minha felicidade. Afinal de contas, é isso que eu estou buscando. Então eu busco a felicidade no casamento, eu busco a felicidade no emprego, eu busco a felicidade fora do meu país, eu busco a felicidade trocando de carro, ou seja, repetindo, tudo do ponto de vista externo, não é? E aí tem algumas questões que a gente precisa avaliar, que na maioria das vezes a gente desconsidera como fonte de felicidade. E por isso, fomentado por uma sociedade consumista, individualista e competitiva, que a gente pode ter esses três pilares como pilares que fantasia para nós uma condição de felicidade, a gente se envolve com isso e não se dá conta que todas as nossas energias, que vai minando a nossa saúde física, mental e espiritual, são consumidas dentro desta condição, como me referi, o consumismo, o individualismo e a competição. Porque a competição ela acaba sendo fruto desse consumismo e desse individualismo, não é? A gente acaba indo para o mundo da competição. Dentro do cenário corporativo, é assim que funciona, um cenário extremamente competitivo, né? E isso naturalmente vai deixando a gente infeliz. E uma outra coisa a ser abordada também dentro dessa nossa conversa, dentro dessa nossa reflexão, é o apego cada vez maior, não é? Que vem aí causando angústia nas pessoas, que muitas vezes elas não conseguem manter, não conseguem fazer a manutenção de tudo aquilo que elas conquistaram. E aí quando tem que diminuir o padrão, elas sofrem muito, porque não aprenderam a conviver com um pouco. Elas foram querendo cada vez mais,
Só que aí depois o que acontece? Tem uma manutenção de tudo isso. E aí nós temos que trabalhar, não é? Muito. Temos que dormir um número menor de horas. Não que dormir demais seja bom, mas tem um número mínimo ali, não é? Numa noite de sono que a gente precisa para repor as nossas energias, né? Refazer as energias das nossas células, descansar o nosso cérebro, o nosso corpo físico, os nossos músculos, as nossas articulações, acalmar os nossos pensamentos, e tudo isso a gente faz através de uma noite de sono reparadora, quando a gente consegue entrar no terceiro estágio de sono, que é o sono REM, que é nesse estágio que a gente faz a manutenção do nosso corpo físico, da nossa saúde, de uma maneira geral, né? Do ponto de vista orgânico. Mas, em busca dessa tal felicidade, eu acabo me complicando, porque não entendo que essas coisas de fora, elas geram aí uma série de expectativas. Gera ansiedade, gera angústia, gera medo, gera uma série de coisas que não contribuem para a minha paz interior. E uma vez eu fora da minha paz interior, eu não tenho como me sentir feliz. Não é verdade? E aí, observem que as pessoas elas acabam sofrendo e acabam se sentindo infelizes por buscar isto, tudo que nós estamos falando aqui no mundo de fora.